Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. E hoje vamos falar de saúde e mais especificamente de um tema, de um ramo da medicina que está atraindo muita atenção, está realmente alcançando a posição de destaque que, na minha opinião, já deveria ter há muito tempo. Nutrição, nutrologia. Porque durante muito tempo se falou em fome e agora a preocupação se inverteu. As pessoas estão se preocupando muito com obesidade. E nós trouxemos aqui um especialista. Ele é médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem 4 especialidades. Uma delas é nutrologia e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Dr. Leonardo Martins Barbosa, seja bem-vindo ao Falando Sério. Muito obrigado, Sr. Rosal. É um prazer muito grande estar aqui participando desse seu programa. Agradeço mais uma vez pelo convite e espero trazer algumas explicações, orientações aos nossos telespectadores. Vamos tentar, conforme combinado, né, Rosal, falar as coisas de uma forma mais simples, sem muito rigor científico, né, para o assunto ficar agradável para todos os nossos telespectadores. Isso é importante realmente, né? Eu gostaria que brevemente fale um pouco da sua formação como profissional da medicina. Bom, Rosalvo, eu sou médico, eu me formei, eu fiz a minha graduação pela Universidade Federal de Minas Gerais e através dessa graduação, de acordo com as minhas paixões médicas, digamos assim, eu fui me direcionando a algumas especializações. E eu fiz 4. E é engraçado, eu costumo dizer, quando a gente tem mais tempo para conversa, que uma especialidade, mesmo um pouquinho distante da outra, eu fiz especialização em saúde da família, dermatologia, nutrologia e medicina estética, né? Mas é engraçado que cada uma chamou um pouquinho para que eu me interessasse, buscasse mais conhecimento em relação à outra. Hoje nós vamos falar especificamente aqui sobre a nutrologia. Em relação à nutrologia, a minha formação, eu fiz a especialização pelo Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto e fui titulado através de concurso pela ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Bom, eu quero convidá-lo para voltar aqui para falar de dermatologia, que eu penso que é um assunto muito importante. Claro, qualquer ramo da medicina é muito importante, mas a minha visão é que vivendo em um país tropical, o brasileiro deveria se preocupar mais com a exposição à radiação solar. Com toda certeza. Eu acho, claro que não dá para falar das duas coisas hoje, mas eu já deixo o convite aqui para você voltar para falar especificamente sobre isso. Eu agradeço muito o convite, e se for de agrado de todos vocês, será um enorme prazer voltar aqui para conversar sobre isso. Então vamos falar de nutrologia. Vamos embora. Bom, e o assunto, aí a gente começa a pensar em 2 profissionais. O nutricionista e o médico nutrólogo. Você que é especialista, defina as 2 funções. Rosalvo, essa é uma pergunta que eu escuto várias vezes em meu consultório. Pelo menos, eu acho que metade das primeiras consultas em meu consultório, o paciente, o cliente pergunta, né? Mas então, qual a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo? Bem, para começar, o nutrólogo é um médico, né? Ele teve que as diferenças começam na graduação. O nutrólogo teve que fazer a faculdade de medicina, depois da faculdade de medicina ele tem que se especializar, né? Ele tem que continuar aprofundando os seus conhecimentos e isso ele faz através do caminho das especializações ou da residência. Então ele faz 6 anos de medicina e depois faz entre 2 a 4 anos de especializações até chegar na nutrologia. Depende da especialização base. Se ele optou pela clínica médica, pela cirurgia e depois pela nutrologia, ou se fez diretamente especialização em nutrologia. Mas enfim, e o nutricionista, ele faz a faculdade já logo de cara de nutrição. As faculdades, a graduação em nutrição, salvo engano, ela é de 4 a 5 anos. E claro que o nutricionista, depois ele pode se especializar também em determinado ramo da nutrição, como, por exemplo, a nutrição hospitalar, digamos assim. Ou industrial. Ou vai tratar mais de obesidade, enfim, né? ou fitoterapia, né? Mas ele já tem toda uma graduação ligada à nutrição. É engraçado, Rosalvo, que é uma luta nossa
nós nutrólogos, muito grande, que existam mais matérias sobre nutrição na faculdade de medicina. Infelizmente, isso ainda é muito precário em quase todas as faculdades. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais é tida como uma faculdade de excelência no nosso país inteiro. E eu que me formei lá, eu posso falar que na minha época, na minha turma, pouquíssimo se falava em nutrição para os médicos. Nós não tínhamos, por exemplo, nós chamamos de cadeira, né? Uma cadeira de nutrologia na nossa formação. E isso, hoje, como especialista, eu vejo que falta nos faz. Porque, felizmente, a minha impressão é de que, de uns tempos para cá, tem se mudado um pouco o foco, a maneira de olhar para a medicina, porque a medicina era aquela ciência para cuidar da doença, mas o melhor é que ela seja uma ciência para cuidar da saúde, né? E nutrição é fundamental nesse aspecto. Rosalvo, a medicina é extremamente mutável, né? Eu gosto de falar que o que eu sei hoje, amanhã eu já não tenho... O que eu acho que eu sei hoje, amanhã eu já não tenho certeza, e depois de amanhã eu tenho certeza que eu não sabia era nada ou que tudo mudou. Né? Mas isso que você falou aí é fato. A medicina antes era totalmente curativa, né, Rosalvo? Uhum. Hoje, há um bom tempo, a medicina se preocupa muito em evitar-se as doenças. E a nutrição tá na base de quase tudo isso daí, né? Exato. Muitas e muitas doenças podem ser evitadas com a nutrição. Desde a simples hipertensão arterial, a pressão alta, até aos gravíssimos cânceres, né? Então, desde o mais básico da clínica até o mais grave da oncologia, nós passamos pela nutrição. Doutor Leonardo, eu me considero uma pessoa bem informada, sim, bem relacionada, mas, veja bem, eu conheço muitos nutricionistas, mas eu conheço apenas 2 nutrólogos. Por quê? Rosalvo, hoje dentro das, se não me engano, 54 especialidades médicas, a nutrologia é uma delas. E existe uma dificuldade muito grande para a formação de um nutrólogo, sim, para a formação aceita de um nutrólogo. Até onde eu tenho conhecimento, só existem 8 vagas para residência em nutrologia distribuídas pelo Brasil inteiro. 8 vagas para o país? 8 vagas para o país inteiro, de residência. Nós temos as especializações, mas as especializações nem sempre são reconhecidas para que você tenha o título de nutrólogo. Eu desconheço, você me disse que conhece 2 nutrólogos. Você e mais um. Aliás, esse outro, por uma questão médica, eu não vou citar, sim, aqui. Claro. Ele concluiu a especialização no final do ano passado. Sim, eu até peço de antemão, desculpa, colega, sem citar nomes. Claro. Eu não o conheço, já o parabenizo pela formação, espero que tenha muito sucesso na carreira e que possa ajudar muitas pessoas. Mas até onde eu tinha conhecimento, eu era o único nutrólogo titulado em Sete Lagoas. Estamos falando de uma cidade do Sudeste de 230, 240 mil habitantes, super próximo de Belo Horizonte, e talvez eu fosse o único nessa microesfera que estamos falando até o ano passado aqui. Você era o único. Sim, até o ano passado talvez eu era o único, talvez tenha outros e nós não conhecemos, né, Rosalvo? Mas tudo bem. Então, uma das causas que você desconhece outros profissionais é geralmente porque nós somos poucos, né? Uhum. E muitas das vezes também os pacientes procuram erroneamente outras especialidades médicas para se tratar de doenças que são relacionadas basicamente a questões nutricionais. Vou dar um exemplo muito grande. Era muito comum o paciente obeso recorrer ao médico endocrinologista para ter a sua condição tratada. Uhum. Por uma questão de falta de nutrólogos no mercado e por uma questão também de mero desconhecimento, de que talvez o profissional mais adequado... Alguém disse para ele que fosse lá, fosse criou-se uma cultura. Claro, mas deixemos bem claro, Rosalvo, qualquer médico de qualquer especialidade está plenamente apto a cuidar, tratar de qualquer doença. Aliás, desde que se sinta apto para isso, desde que julgue que tenha conhecimento para isso. E quando nós consideramos a obesidade como uma doença, então ela pode ser tratada por um nutrólogo, um clínico, um cardiologista, um endocrinologista, de qualquer forma. Agora,
E diante disso, doutor Leonardo, eu penso que para o paciente fica difícil saber, bom, eu vou procurar um nutricionista ou um nutrólogo. Primeiro, saber que precisa, ter a consciência de que precisa. E segundo, qual profissional vou procurar? Ô, Rosalvo, eu gosto muito de comparar em meu consultório o psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra é um médico, o psicólogo teve a graduação em psicologia. Também é comum ter essa dúvida, né? Quem eu procuro? Psicólogo ou psiquiatra? Um elimina o outro, um profissional, ele é absoluto em relação a cuidar de todo paciente? Não. Assim como existe nenhum profissional em nenhuma área, né? Se nós saímos da nutrição, vamos falar aqui do engenheiro e do arquiteto, sempre também tem essa dúvida, né? Claro, claro. E existe umas bobagens, como umas rixas profissionais, eu tento ao máximo me abster disso, mas o engenheiro, o arquiteto, o psiquiatra, o psicólogo, o nutrólogo, o nutricionista, eu acho que esses profissionais devem se complementar. Mas respondendo à sua pergunta, quando eu devo procurar um nutrólogo ou quando eu devo procurar um nutricionista? Facilitando um pouquinho aqui a coisa. Se você tem uma doença e acha que essa doença pode estar relacionada a um fator nutricional e você não tem o diagnóstico dessa doença ainda dada por um outro médico, você, telespectador, deve procurar um nutrólogo. Agora, se você já sabe que é portador de determinada patologia, já teve o seu diagnóstico dado por um médico, e principalmente se esse médico te encaminhou a um nutricionista, vá a um nutricionista. Os pacientes muitas vezes se assustam ou mesmo se irritam quando eu falo, olha, agora o que você precisava de mim, a gente já alcançou, eu vou continuar te acompanhando, mas eu vou te encaminhar para um nutricionista. Mas como assim encaminhar para um nutricionista? Sim, porque eu como médico, é do meu ato profissional dar o diagnóstico de que você tem. É da minha competência profissional sugerir o melhor tratamento para você. Mas pode chegar no limite do meu conhecimento técnico que eu preciso de um auxiliar, de um profissional que colabore conosco, que é um nutricionista, para a prescrição de uma dieta totalmente personalizada para você, para atender os seus anseios e tudo mais. Posso fazer isso? Tem discussões legais, se o médico pode prescrever dietas. Sim, o médico pode prescrever dieta, esse é o entendimento legal, jurídico em relação a isso. Existe a questão se o nutricionista pode dar diagnóstico. Não, o nutricionista não pode dar diagnóstico, mas eu, Leonardo, acho que ele é muito mais competente do que eu, sem falsa modéstia, para fazer um acompanhamento dietoterápico. Agora, chega num ponto também que eu vou precisar ser chamado. Por exemplo, Rosalvo, aqui em Sete Lagoas, até onde eu saiba também, nós não temos nutrólogos nos hospitais da cidade. Sim, tem nutricionistas. Temos nutricionistas. Mas você sabia que a dieta do paciente, quem escolhe é o médico? Vamos colocar aqui um exemplo prático. As dietas enterais ou as dietas parenterais, a dieta por sonda, se vai ser por sonda, se não vai ser por sonda, quem decide isso é o médico. E o médico vai e prescreve lá na ficha do paciente e aí sim o nutricionista entra. Mas o profissional mais apto a fazer isso é o nutrólogo. Tá? Então, volto a dizer, as profissões se complementam. Resumindo a história toda, quando procurar, você acha que tem uma doença, acha que ela está relacionada à nutrição, ou um médico pediu que você procurasse um especialista em relação a essa doença, procure um nutrólogo. Se você quer simplesmente um acompanhamento dietoterápico, a melhor opção para você é um nutricionista. Eu vejo aí duas palavras que nem sempre são muito bem compreendidas ou muito bem praticadas: ética e limite. Sim. Isso é muito complicado, Rosaldo, não só em termos pessoais, né, em termos até profissionais. Se nós colocarmos aí no macrocosmo, né, a gente vê tantas
profissões gladiando entre Exatamente. elas, né? Do tipo, disputando espaço. disputando espaço. Eu acho que nós, profissionais de saúde, sejamos nutrólogos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, eu acho que nós nunca devemos nos esquecer de qual é a nossa missão, que é cuidar das pessoas. O nosso principal objetivo é tratar da saúde de quem nos procura. E aí entra a nossa ética, e na ética entra o nosso limite. Exatamente. Nós temos que ter o nosso conhecimento. A gente não sabe o que é causa e efeito nessas duas aí, né? Sim. E nem é importante saber. E tem discussões que vão para o âmbito jurídico, como eu mesmo disse aqui, sabe? Por exemplo, tem brigas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, com a Sociedade Brasileira de Medicina Estética, e são coisas assim, sabe, que entram no... Mas tem coisas que entram no cunho prático. Por exemplo, você sabia, Rosalvo, que os nutricionistas podem pedir exames laboratoriais? Pois é, eu iria lhe perguntar isso. Pode pedir? Sim, os nutricionistas podem pedir exames laboratoriais, mas nem todos os planos aceitam que eles peçam. Sim. Tá? Vou dar minha opinião pessoal, eu não tenho nada contra a quem pede exames laboratoriais, mas eu acho o seguinte, que a pessoa tem que entender de por que está pedindo aqueles exames. Não adianta ter uma lista e não entender. E fazer uma correta interpretação. Sim, os nutricionistas não podem pedir alguns exames, Sim. como, por exemplo, exames de imagem. O nutricionista não pode pedir um raio-x, não pode pedir um ultrassom, né? E poderia dar diversos tantos outros exemplos. Mas eles podem sim pedir os exames. E uma outra coisa interessante, voltando aos planos de saúde, os nutricionistas têm um limite de consultas do usuário do plano por ano. O médico já não tem, sabe? E eu acho que não deveria ter, opinião pessoal, porque eu sei que o acompanhamento nutricional, e eu sei disso melhor do que muitas pessoas, porque o acompanhamento nutrológico também, ele é quase que contínuo. Então, como você poderia limitar o número de consultas para alguém que está precisando? Você estabelece um padrão, sendo que cada organismo é único. Sim, Cada corpo humano é único, né? Sim, perfeitamente. Bom, houve um tempo em que fazia parte de campanhas em campanhas eleitorais combater a pobreza e a fome no país. Parece que a situação mudou um pouquinho, né? Parece que a coisa agora é o oposto. Quer dizer, não entrou ainda na pauta dos políticos, mas eu, como leigo, vejo que é um problema muito mais sério que isso, que se chama obesidade. E você é uma pessoa que eu poderia dizer apaixonada por esse tema, não é isso? Sim, Rosalvo, eu, como nutrólogo, deveria tratar todas as doenças relacionadas à questão nutrológica, né? Mas eu optei por enveredar mais no campo da obesidade e no campo atualmente, né, até tenho me especializado mais sobre isso, da nutrologia esportiva. Mas, Rodolfo, se a gente fosse falar tecnicamente, existe a desnutrição e existe a desnutrição. Antigamente, né, Rosalvo, era muito comum nós vermos pessoas carentes pelas ruas que eram muito magras, né? Hoje, se a gente olhar, não vê mais. A gente não vê mais. E até por uma questão de preconceito, hoje quando nós vemos uma pessoa muito magra na rua, a gente logo associa a uma doença, né? Ou ao uso de substâncias, sejam medicamentos ou sejam drogas. A gente vê uma pessoa muito magra na rua, nós não a temos mais como saudáveis, né? Mas, se nós buscarmos, não tão fundo em nossa memória, antigamente, a pessoa magra era tida como saudável. Era o padrão, né? Era o padrão ser magro. E hoje, nós olhamos as crianças, você olha assim, a criança fala, nossa, mas está, né, usando aqui um eufemismo, como nós estávamos brincando antes da entrevista, está gordinha, né? E se a gente for buscar lá na história... a obesidade antigamente era sinônimo de opulência. Por quê? E eu acredito que nós tenhamos a oportunidade de falar sobre isso logo a mais no nosso bate-papo aqui, né? Porque quem era obeso
nos primórdios? Os ricos. Os ricos. Por quê? Porque eles tinham acesso aos alimentos, né? Eles podiam pagar pelos alimentos e eles não precisavam trabalhar. Sedentarismo. Sedentarismo. Eles tinham que Com trabalhar. Excesso de comida, só dá pode dar Excesso de nisso. comida, não faz nada, literalmente, Exato. né? Então, os ricos eram gordos. Então, obesidade era sinônimo de riqueza, de saúde, porque saúde também só tinha acesso quem era rico, né, Rosalvo? Essa é a grande verdade. Hoje não. Hoje sim, concordo com a sua colocação, uma belíssima observação. Eu também não vejo os políticos falando vamos combater a obesidade no Brasil. Ainda comove muito falar vamos combater a fome no Brasil. Rosalvo, óbvio que nós estamos falando de um país riquíssimo em recursos, etc. Não vamos entrar nesse campo, mas nós somos um país pobre, com uma desigualdade social muito grande. Então, existe a fome no nosso Brasil? Obviamente que sim. Ela ainda está aí, né? Sim, mas o mais importante, Rosalvo, é que existe a fome de bons alimentos. Hoje é mais fácil a população carente ter acesso à comida, mas não a comida de boa qualidade, rica em vitaminas, em minerais, que é o que nós precisamos. Era um erro que eu tinha e tive durante a formação. Eu não conseguia até no começo entender muito, peraí, como a pessoa consegue ser privada de alimentos e ainda ser obeso? Na verdade, eu gosto de dar o exemplo, o que é um alimento super barato que nós temos aí hoje em dia? O macarrão, né? Então, o macarrão está presente na casa de todo mundo e o macarrão engorda pra caramba. O macarrão é um vilão? Não, de forma alguma. Eu tenho para mim que nenhum alimento é vilão. Agora, tudo depende da quantidade que é consumido. A forma e também o estilo de vida da pessoa, porque nós temos hoje uma geração jovem sedentária. Sim, isso é assustador, né, Rosalvo? Eu tenho o prazer de ter sido de uma geração que nós brincávamos na rua, né? Como estávamos conversando ali também coloquialmente, nossas brincadeiras eram queimada, pegador, pique-esconde, né? Polícia e ladrão. Jogar futebol na rua. Ou jogar futebol no colégio. Hoje a criança joga subir futebol em árvore, pular muro, pegar uma fruta nos nossos quintais. Pegar fruta no pé. Pegar fruta no pé. Hoje são raríssimas as casas em que no jardim você tem uma árvore frutífera, né? A estética hoje impera. Mas é assustador, né, Rosalvo? Hoje essa geração que eu vejo aí, essas crianças, esses adolescentes, muitas vezes quando eu vou examiná-los no consultório, às vezes é necessário um contato físico mesmo. Quando eu pego assim, eu nem preciso tirar a roupa de quem quer que seja examinado e vou estender, não vou falar adolescentes, crianças, não, nós temos também os jovens aí, os adultos jovens. Rosalvo, as pessoas são flácidas. Flácidas, não tem tônus elas muscular, são, né? Exatamente. Eu não estou querendo, eu estou fugindo dos termos não, técnicos, eu entendo, né? claro. Mas a gente encosta no braço da pessoa, ela é molinha, Rosalvo. Por quê? Exatamente. Aquele braço não é trabalhado com nada. A não ser a criança está ali, teclado. Só os dedos, tem né? teclado mais, não. Hoje é tudo no telefone, né? Eu acho que se esse dedo pudesse hipertrofiar, é o único dedo que ia crescer, né? De ficar polegar e indicador. Exatamente. Tudo se resolve, nem mais a digitação, se você for pensar bem, ela está até acabando. Mas é realmente assustador. E acho que os políticos sim deveriam olhar estratégias nacionais para se precaver em relação a isso, tá? É engraçado, né? Se nós formos estender um pouquinho mais, quando eu estudei, acredito também que quando você estudou, a nossa educação física era educação... Era atividade física mesmo. Atividade física. Hoje eu sei de que você tem aulas muito teóricas sobre os esportes, mas você não tem a prática, né? Claro, eu estou generalizando, né, Rosalvo? Eu estou generalizando. Principalmente a escola pública, que não tem espaços, não tem pessoal capacitado, não tem material. Infelizmente. Disso, né? Soube, inclusive, que hoje é mais ou menos o vai quem quer.
do tipo, não reprova? Não reprova. É futebol, joga quem quiser. Quem estiver me assistindo e tiver estudado comigo, seja no colégio, ou seja na faculdade, vai se lembrar que eu sou péssimo com futebol, odeio bola, odeio futebol, e eu era obrigado a jogar futebol, porque ninguém ficava parado. Ninguém ficava parado, todo mundo tinha que se mexer. E ai de mim se eu não jogasse futebol, eu tinha que correr em volta do campo, não sei quantas voltas, né? Quem sou eu para julgar? Eu não tenho aqui uma formação em pedagogia, em educação física, né? E quem sou eu? Mas assim, a minha opinião particular, enquanto profissional médico, é que isso está errado, sabe? Eu acho que tem que sair um pouquinho da teoria e voltar um pouquinho à prática nas escolas, e que os pais, vamos trazer aqui, que os pais estimulem os filhos a se mexerem, né? Vai dar uma voltinha com o cachorro, vai andar com a bicicleta, sabe? Vá a pé à padaria, não vá de carro. Vá à padaria, né? Vá à padaria. Fugindo um pouquinho aqui, Rosalvo, você já reparou como é comum? Antigamente nós fazíamos as compras uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Um dos motivos disso é que os alimentos se perdiam muito rapidamente. Exato. Hoje você pode estocar. Hoje você estoca os alimentos dentro de casa. Então, nem ir à padaria nós vamos mais. Sem dúvida, realmente. Porque antigamente nós íamos à padaria pelo menos para comprar o pãozinho francês quentinho todos os dias. Hoje, por diversos fatores, a correria do dia a dia, as multifunções das mães e dos pais, hoje é muito mais comum você ter a torrada, o pão de forma na sua casa, que dura ali dias, quiçá meses, tá? E nem a padaria nós vamos fazer. Pois infelizmente sabe. Nós estamos recebendo aqui hoje o doutor Leonardo Martins Barbosa, que, entre outras especialidades, é nutrólogo. É o tema do nosso Falando Sério de hoje, que volta daqui a pouco. Voltamos com Falando Sério. O nosso convidado de hoje, o médico Leonardo Martins Barbosa, entre outras especialidades, ele é nutrólogo. E agora, para descontrair um pouco, eu juro para vocês que eu não combinei com o Dr. Leonardo a gravata que cada um de nós iria usar hoje. Mas é um bom gosto, né, Rosalvo? Então vamos olhar por esse aspecto, né, Dr. Leonardo? Mas nós terminamos o primeiro bloco falando de obesidade, Dr. Leonardo, que pelo menos por parte dos políticos, dos governantes, não se vê essa preocupação, por exemplo, em campanhas publicitárias nesse sentido, né? E agora, no dia a dia, na família, existe um primeiro sinal que alerta a família: espera aí, eu preciso levar meu filho para cuidar disso, meu filho está ficando obeso, é candidato a obeso, e a obesidade é doença, não é? Sim, a obesidade hoje a obesidade é considerada doença, catalogada internacionalmente. Nós temos um código que se chama Código Internacional de Doenças, a obesidade está lá, ela tem letras e números para ela, e é uma pandemia, Rosalvo. Hoje praticamente o mundo inteiro está acima do peso. Eu facilito as coisas dizendo que no Brasil, por exemplo, metade da população está acima do peso. E metade dessa metade está obesa, tá? Que tem uma diferença entre sobrepeso e obesidade. E aí eu vou responder a você a questão de: existe algum sinal que eu possa ver? Primeira coisa, pare para pensar se você e a sua família inteira não estão sedentários. Pare para pensar se as roupas que você usava, aliás, não vamos dizer as roupas, né, para não ser deselegante, mas vamos dizer o número de manequim que você usava há 5, 10 anos atrás, se ele não aumentou muito de numeração, né? Porque nós temos roupas clássicas, né, Rosalvo? Nós temos ternos que não precisam ser trocados, etc. Você ainda cabe dura naquele terno, dura anos. Você ainda cabe naquela calça jeans
Você, mulher, ainda cabe naquele short que você usava no verão, tá? E preste atenção no seu filho. Seu filho reclama muito quando você chama para uma atividade que seja ao ar livre. Quando você chama para ir à padaria, vamos voltar à padaria, você chama a padaria com você, seu filho reclama ou se cansa. Você vê que a respiração dele não está normal. Esses já são pontos para se pensar. Comece a pensar se o cachorrinho brinca mais do que seu filho. O cachorrinho não está ali pulando e rodando e tal, e seu filho está lá, ó, só no celular. Tá? Comece a prestar atenção nisso. E claro, Rosalvo, se a gente for trazer de uma forma mais acadêmica, mais científica, para os adultos existem alguns critérios básicos. O mais conhecido chama índice de massa corporal. Famoso IMC. O famoso IMC. Ele é feito de uma forma muito simples, mas você precisará de uma calculadora, tá? Como é o cálculo? Vamos lá. Você pega o seu IMC através do seu peso em quilos, dividido pela sua altura, multiplicada ao quadrado. Vamos traduzir isso. Suponhamos que você tenha 70 quilos e você meça 1,65 m. Então você tem que dividir o seu peso de 70 quilos por 1,65 vezes 1,65. Ficaria mais fácil se tivéssemos um quadro aqui, mas eu acho que 2,90 e poucos, 3 mais ou menos. Quem me dera ter essa facilidade de cálculo, então vamos lá. Eu lidei com isso a vida inteira, né? Então, não sei se você sabe, fui professor de matemática há muitos anos. Não sabia disso. Pois é, então... Sim. Não vejo nenhuma vantagem. Bom, então, se eu falei em 70 quilos, você falou em 2,95, nós teríamos aí algo em torno de 35, né, a divisão. Tá. E esse IMC, ele é uma tabela. Se você seu resultado ficou abaixo de 18,5, você está abaixo do peso, que é muito raro hoje em dia. Sim, era comum, agora não mais. Não, de forma alguma. Se você estiver entre 18,5 a 24,9, está no ideal. De 25 a 29,9, você está acima do peso. É o chamado sobrepeso? Sobrepeso, sim. É o chamado sobrepeso. É o gordinho. Agora, fofinho, cheinho. Ainda é aceito. Ainda é aceito, exatamente. Por que é aceito, Rodolfo? Porque já foi estudado, obviamente, que estar com sobrepeso nem sempre implica que você terá uma doença ligada ao sobrepeso. E é mais fácil cuidar. Bem mais fácil cuidar. E se esse cálculo der acima de 30, significa que a pessoa já está obesa. E aí é doença. Doença. Obesidade é doença. Vamos para um jeito mais fácil, que é mais, no meu ponto de vista, na minha opinião, é ainda mais importante do que o IMC, e muito mais fácil. Pega uma fita métrica em casa. Eu até trouxe uma do programa do Rosalvo. Pega uma fita métrica, peças de costureira, ou mesmo um cordão e depois meça numa trena, ou o que for, tá? Então, eu vou ficar em pé aqui um pouquinho. Sim, fica à vontade. Só para demonstrar. Faça a circunferência abdominal. A fita tem que passar na altura do seu umbigo, tá? E você mede. Não vale murchar a barriga, tá bom? E não vale apertar a fita. Enfim. Se você for homem, a sua circunferência abdominal tem que estar até 94. Até 94. Até 102 ainda é aceito, mas é melhor você começar a mudar estilo de vida, comer menos, fazer atividades físicas. Se estiver acima de 102, procure a ajuda de um profissional. E a sua fita já tem essas gradações em cores, sim, né? Eu trouxe essa fita, é uma fita que eu uso profissionalmente, sim, só para fim de facilitar. Mas a fita até 94 tudo azul, né? Do homem, sim, até 94 tudo azul, da mulher é melhor ainda que é tudo verde. O rosa é o que eu chamo de crédito, tá? A chance, a lambuja, e acima de 94, vermelho. Acendeu o sinal vermelho. Acendeu o sinal vermelho. Para as mulheres... Você mudou o lado. Na minha fita, sim. Né? Mas a fita em casa, o que vale é a medida. Sim. Né? A circunferência abdominal da mulher tem que terminar em 80. Se estiver até 88, passa.
né, é o crédito. Acima de 88, as coisas não estão indo bem, procure um profissional para ser ajudado. Seja um médico de qualquer especialidade, um nutrólogo para tratar sua obesidade, um nutricionista para montar seu plano alimentar e os outros profissionais, como educador físico, como academia e tudo mais. Ok? Bom, existe a questão da saúde, mas há também a questão estética. A pessoa que vai procurar um especialista porque, não, eu não estou satisfeito com a minha silhueta. Uhum. Claro, vai te procurar, você vai tratar da mesma forma? Não da mesma forma, Rosalvo, porque enquanto a obesidade é considerada doença, nós médicos estamos autorizados a usarmos de um arsenal terapêutico, seja através de medicamentos, seja através de cirurgias, seja através do balão intragástrico, né, quando é considerado uma doença ou se a obesidade está trazendo alguma outra doença de forma direta ao paciente. Agora, quando é uma questão meramente estética, os tratamentos serão feitos de forma diferente. Aí nós temos também um arsenal muito extenso, em termos de mudanças de hábitos de vida, mudanças alimentares, alguns equipamentos médicos, existem diversos aparelhos aí no mercado para ajudar a reduzir as medidas e a reduzir o peso. Tá? Agora, Rosalvo, é muito interessante que a gente ouve muito falar, né? Ah, eu sou gordinho, mas não sou doente. Tá, peraí. Se você for obeso, você já é doente. Tá? Não tem eufemismo aí. Não, nós estamos falando da doença obesidade, né? Agora, você já é doente. Agora, você pode ser um obeso, telespectador, você pode estar acima do IMC de 30, circunferência abdominal acima de 102 para homem, de 88 para mulher, você pode estar com isso tudo e não ter nenhuma outra doença associada à obesidade, por enquanto. Como, por exemplo, a hipertensão, que é a pressão alta, o diabetes, a dispneia, que é a falta de ar, os roncos noturnos têm muito a ver com a obesidade, por enquanto, porque é esperado que ao passar dos anos as pessoas tenham alguma dessas doenças causadas pela obesidade. Bom, uma coisa que é muito falada hoje é a cirurgia bariátrica, né? Há pessoas que acham que não tem jeito, que a única forma de perder peso, combater a obesidade é a cirurgia bariátrica. Como médico que trabalha nessa área, qual é a sua visão? Rosalvo, eu tenho que ser despido de preconceitos e eu tento ao máximo ser despido disso. Mas absolutamente nada contra a cirurgia bariátrica e até mesmo eu a indico várias vezes para meus pacientes. Muitas vezes, como eu disse, eu preciso de auxílio de profissionais de outras áreas ou até dentro da medicina, eu preciso do cirurgião bariátrico, por exemplo. Porque muitas critério para a cirurgia bariátrica, critério básico, por exemplo, se o paciente tiver com índice de massa corporal acima de 40. Vamos traduzir aqui a coisa. O paciente está tão obeso, mas tão obeso, que seria uma ilusão nós tentarmos um outro tipo de tratamento para o paciente. Um plano alimentar, por exemplo. Um plano alimentar. Não vai funcionar. Vai funcionar, Rosalvo, mas ele é um somatório, tá? A gente costuma ver casos extremos na televisão, né? Pacientes de 400 quilos. É uma ilusão. Eu, enquanto médico, achar que eu vou conseguir resgatar aquele paciente com uma mudança de estilo de vida, uma mudança alimentar e auxílio de um medicamento. Por outro lado, eu sou absolutamente contra pacientes que recorrem à cirurgia bariátrica sem ter uma indicação precisa, uma indicação médica para recorrer a ela. Até bem pouco tempo atrás, Rosalvo, a cirurgia bariátrica, das cirurgias que nós consideramos, chamamos de eletivas, né? A cirurgia que você escolhe data para ser feita, não é uma cirurgia de urgência, você combina com o seu cirurgião, se vai submeter, se não vai, como é isso? Era a maior cirurgia que tinha, dessas que você escolhe fazer a cirurgia. Hoje ela está muito facilitada, a medicina evolui muito, né? Como nós já dissemos no começo do programa, mas mesmo assim ela não é uma cirurgia simples.
E, Rosalvo, pasme-se. E tem os riscos, né? Totalmente. Quando eu falo que não é uma cirurgia simples, eu gosto de dizer, na outra especialidade, na hematologia, nós vamos retirar uma pinta. É uma cirurgia. Você tem os riscos de infecção, de uma má cicatrização, de qualquer outro problema. Mas a cirurgia bariátrica, voltando aqui, ela é uma cirurgia de grande risco. E o que eu estava dizendo, Rosalvo, é que, pasme-se, mas hoje, quase metade dos pacientes que foram submetidos a uma cirurgia bariátrica, eles perdem peso durante um determinado tempo, mas voltam a se tornar obesos depois de algum tempo. E eu não estou falando de gordinho, de sobrepeso não, Rosalvo. De obeso, eu estou mesmo. falando de obesidade. E isso não é pouco frequente, não. Tem um estudo, por exemplo, que diz que 40% dos pacientes voltam a se tornarem obesos. Sabe por quê, Rosalvo? Porque o paciente não estava preparado psicologicamente para ser submetido Tinha que à haver um cirurgia. tratamento paralelo. Está vendo um outro profissional? Importantíssimo Exatamente. para o tratamento de peso, o psicólogo. É porque a gente ouve dizer, doutor, simplificando as coisas, que assim, o cérebro não sabe que o estômago ficou menor. Perfeito, Rosalvo. Perfeito. É o pensamento de gordinho, né? É continuar exatamente. pensando como um obeso. Exato. O que a cirurgia bariátrica faz? Simplificando muito a coisa. Reduzir o volume. Reduzir seu estômago. É isso. Tem desvio lá do estômago, do intestino, etc. Diminui um pouco a alça intestinal. É reduzindo. Resumindo, diminuiu o seu estômago. Só que a sua cabeça não está preparada para isso ainda. Sabe por quê? Porque grande parte dos obesos sentem um prazer enorme e até mesmo patológico, doentio, em comer. Tem uma compulsão alimentar. E se tem uma compulsão alimentar, você vai precisar de um nutrólogo, até mesmo de um psiquiatra, para indicar um medicamento. Precisa de um acompanhamento psicológico e precisa de um acompanhamento nutricional. Antes da cirurgia, no período do restabelecimento da cirurgia e principalmente após a cirurgia. Não só para evitar que você volte a ganhar peso, mas sim para evitar as diversas doenças que são causadas pela cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, como quase todos os medicamentos, quase todas as cirurgias, ajudam muito numa coisa e atrapalham em diversas outras. Doutor Leonardo, é muito comum, principalmente quando você tem hábito de ler artigos relacionados com nutrição, o vilão de ontem ser herói de hoje ou vice-versa. Eu vou pegar um exemplo que frequentemente está sendo falado. Manteiga e margarina. Quer dizer, cada uma delas já foi vilã e heroína várias vezes. E aí eu pergunto, isso acontece porque, como você falou no início, a medicina é muito dinâmica, Sim. Ou porque a indústria é muito poderosa? As duas coisas, Rosalvo. As duas coisas. Eu estou dando sorrisos aqui, dando risadas, porque é muito prazeroso fazer uma entrevista com você, porque esses jargões, esses conhecimentos aí, é isso. Eu falo sempre no meu consultório. O vilão de hoje talvez seja o mocinho de amanhã e vice-versa. Exato. Né? Rosalvo, essa seria uma discussão de horas em relação à indústria alimentícia, o lobby, o marketing, tá? Que obviamente está presente. Né? Aí nós poderíamos falar sobre os óleos, sobre a manteiga, sobre a margarina, e não sei se nós correremos sobre isso. E existe também a questão da evolução da ciência. Vou falar sobre o ovo. O ovo está muito em Já moda. foi vilão, né? Caramba, Rosalvo. Durante a minha faculdade de medicina inteira, eu escutei que o ovo era um mega vilão. Aumenta o colesterol, o ovo é puro colesterol, e eu não sei o que mais. Aí, quando eu fui me especializar em nutrologia, eu tinha um professor velhinho já, um dos baluartes da nutrologia no país, lá em Ribeirão Preto, na USP, que ele dava aula assim, falava. E hoje essa frase é usada por diversos colegas médicos em vários congressos, e mesmo nessas palestras de YouTube, essas coisas aí. Se ovo fizesse mal, o pintinho já nascia infartado. Aí eu dava risada, sem saber muito sobre o assunto. Mas é isso, Rosalvo. Hoje o ovo é tido como um dos alimentos mais completos que nós temos disponíveis.
E com uma vantagem, ele é relativamente barato, Rodolfo. É muito mais barato você se alimentar de ovo do que você comprar E tem carne. várias preparações. Nossa, agrada a gregos e troianos, né? Você pode fazer desde o ovo cozido, pochê, frito, mexido, junto a outros alimentos, né? Você pode fazer um omelete, uma panqueca e por aí vai. Então, o ovo é muito prático. Você pode comer quente, você pode comer frio, você pode cozinhar seu ovo de manhã e comê-lo ao longo do dia, né? Sem a menor cerimônia. Tem limite diário? Pergunta complicada, chata, né? Chata. Rosal, eu vou te devolver a pergunta. O que você me fala sobre limite na alimentação? Como é que é aquele jargão sobre tudo? Pode comer de tudo, só não pode comer tudo. Exatamente, Rosal, eu adoro esse jargão também. Tudo tem limite, né, meu caro? Tudo. Eu como 2 ovos por dia. Pode? Pode. A princípio, sim. Como é que está a sua taxa de colesterol? Está bacana? Você tem feito um exame médico, tem acompanhado, tem feito seus exames laboratoriais, seu colesterol está bacana? Pode. Você pode comer até mais do que isso. Eu como um pente, uma caixa de 12 ovos por dia. Não é preciso ser nutrólogo, não é preciso ser nutricionista, claro. É preciso bom senso, né? Para tudo existe limite, tá? Pegando o gancho aí, é muito comum eu receber no meu consultório o paciente que deixa de comer alguma coisa porque acredita que aquela coisa esteja engordando. Talvez aquela coisa, aquele alimento, esteja ajudando aquele paciente a engordar. O que é o mais comum no meu consultório? Eu deixei de comer pão, eu deixei de comer arroz. Aí eu pergunto, por quê? Porque eu quero emagrecer. Quantos pães você comia por dia? 1. Quando você comia arroz? No almoço e às vezes na janta. Quanto de arroz? 2 colheres de servir. Você acha mesmo que era esse 1 pão ou essas 2 colheres de arroz que estavam te fazendo engordar? É a famosa cereja do bolo, né? Exatamente. Então, você comeu o bolo inteiro, aquela cerejinha no final fez mal, né? Exatamente, a azeitona da empada, né? E por aí vai. Mas aí o paciente sai frustrado do tipo, mas você não vai cortar nada. Não era isso que ele queria ouvir, né? Não era isso, ele está esperando que eu corte alguma coisa da dieta dele. Não, muitas vezes eu não tenho que cortar nada, eu preciso diminuir. Usando os casos extremos, né? O paciente na hora do almoço só come arroz e carne. Está errado. Ele come muito arroz e provavelmente vai comer muita carne. E não está balanceado. E só 2 nutrientes. Só 2 nutrientes, não está balanceado a história toda aí. Às vezes a pessoa come 6 pães por dia. Eu não vou pedir que a pessoa não coma pão, eu vou pedir que ele diminua. Vamos diminuir para 1, para 2. Pode comer biscoito? Claro, pode comer biscoito. O que é melhor? Aí já é uma outra pergunta. O pão ou o biscoito? Além de eu te perguntar quantos biscoitos você come por dia, né? Eu vou te falar qual tipo de biscoito você come por dia. É um biscoito recheado? Já não está legal. Né? É um biscoito integral? Melhorou. Quanto de biscoito integral? Eu como 6 biscoitos integrais em vez de comer um pão. Tá, eu quero te dizer que talvez, dependendo da marca do biscoito que você esteja ingerindo, você deixou de comer 3 pães para comer 6 biscoitos. Porque aí a gente entra naquele âmbito do que o que é saudável e o que é light ou diet. O biscoito integral é saudável? Sim, mais que o biscoito comum, mais que o biscoito recheado, né? Digamos assim, os biscoitos feitos com farinha branca. Mas eles engordam? Claro que sim. Se forem consumidos com excesso, claro que sim. O ovo vai me fazer mal? Obviamente que irá se você consumir com Qualquer excesso. coisa em excesso vai fazer mal. Até remédio. Excesso, até remédio. A diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Perfeito. Não, é a frase que eu ia dizer agora. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Doutor Leonardo, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria de ficar mais tempo aqui, mas eu quero renovar o convite que eu fiz no início.
estava relacionada à dermatologia, que é a sua outra especialidade. Mas podemos voltar a falar de nutrologia, porque é um assunto tão amplo e dá vontade de falar de tanta coisa, mas você sabe que nós somos escravos do tempo, né? Claro. Foi um prazer muito grande receber você aqui e eu acredito que as pessoas que estão nos vendo agora vão querer ver você de novo aqui. Gustavo, eu espero que sim, e a partir de quando nós vamos fazendo outras entrevistas, temos outras oportunidades de nos conversando, a gente pode até tirando dúvidas mais específicas, né? Assuntos menores e tudo. Claro. Espero que todos tenham gostado e que tenham aprendido um pouquinho, que tenham tirado certos fantasmas que carregam, né? E volto a dizer, é um prazer muito grande estar aqui com você. Foi uma diversão, né? A sua vivacidade me encanta muito. E eu espero sim ter outras oportunidades aqui com vocês. Foi um prazer muito grande receber aqui Leonardo Martins Barbosa, entre outras especialidades, nutrologista, foi o assunto de nós, foi o nosso assunto hoje aqui no Falando Sério, que volta na próxima semana. Até lá.